Na juventude achamos que o universo conspira a nosso favor e nos empolgamos, cheios de êxtase, nos reproduzimos achando que a vida é um dom. Na velhice, percebemos o quanto fomos enganados pelas circunstâncias e contingências da vida. Autor desconhecido. Já nascemos condenados a morrer, desde a fecundação, passando pela infância até a vida adulta, pois, há quem sempre, à espreita, nos queira consumir, e eles são inexoravelmente persistentes em seu intento. Autor desconhecido. Desde a mais tenra idade, nós, animais, sofremos com as condições físicas, químicas e biológicas que nos mantêm à vida, tentando, ineficazmente, escapar de algo inexorável, a morte. Curioso é que, justamente ela, a quem tanto tememos, é quem nos aplaca todo e qualquer sofrimento. Autor desconhecido. Desde o momento em que nascemos, somos empurrados a um ciclo contínuo de degradação e trabalho. A vida, em sua essência, parece conspirar para manter esse ciclo, utilizando nossos corpos e mentes como ferramentas de dissipação de energia. Constantemente, estamos realizando o trabalho, especialmente, através de mecanismos controlados por processos bioquímicos. Os mecanismos, que podemos chamar de desejo, necessidade e vontade, formariam a tal pulsão de vida. As necessidades se referem à sobrevivência do indivíduo. Já o desejo está fortemente ligado ao libido e à procriação. A vontade, por sua vez, está relacionado a tomadas de decisão ponderadas. No entanto, mesmo a vontade, que é mais racional, está ancorada em impulsos básicos, como o desejo por sobrevivência ou reprodução. Do ponto de vista dos processos biológicos, os conceitos de desejo, necessidade e vontade podem ser analisados como diferentes formas de motivação e ação relacionadas a sistemas fisiológicos que visam a manutenção da vida e o bem-estar do organismo. Essas três categorias têm origens e manifestações diferentes no cérebro e no corpo, mas todas estão interligadas por processos biológicos fundamentais que buscam a sobrevivência e a adaptação ao ambiente. Vamos categorizar essas três em termos dos processos biológicos que as sustentam. Necessidade. As necessidades são as condições básicas e essenciais para a sobrevivência e manutenção do equilíbrio fisiológico do organismo. Elas são reguladas por mecanismos homeostáticos, regulados pelo hipotálamo, que são processos biológicos automáticos que mantêm o corpo dentro de limites saudáveis, além de motivar comportamentos de busca por comida e abrigo. As necessidades são processos biológicos essenciais para a sobrevivência do organismo. Se uma necessidade não é atendida, o corpo enviará sinais fisiológicos, como fome ou sede, para motivar a busca de recursos que restauram o equilíbrio. Um adendo: quase todos esses processos, como a fome, são inatos e automáticos, mas a saciedade dessas necessidades não ocorre por osmose. Matar a fome exige esforço físico e mental, que por sua vez demanda energia. Esse esforço inclui desde a busca ativa por alimentos até os processos de obtenção e consumo, cada etapa representando um custo calórico adicional. Quando a fome não é saciada, ela gera sofrimento crescente e pode, em casos extremos, levar à morte. Isso ocorre porque o organismo já está debilitado pela escassez de energia, e a tentativa de encontrar alimento intensifica ainda mais o déficit calórico. Assim, morrer de fome, embora profundamente trágico, é um desfecho banal em um mundo onde o acesso ao alimento não é garantido, mas os processos dissipativos são inexoráveis e a morte é só mais um destes processos. Desejo. O desejo é um impulso motivacional mais ligado ao prazer e à satisfação de objetivos, nem sempre ligado à sobrevivência imediata. Ele está frequentemente relacionado ao sistema de recompensa do cérebro, que envolve o sistema dopaminérgico, associado à dopamina. O sistema dopaminérgico, frequentemente chamado de sistema de recompensa do cérebro, é como um circuito interno que nos impulsiona a buscar experiências gratificantes. Ele não é essencial para a sobrevivência imediata, mas é fundamental para nos motivar a ações que, a longo prazo, sustentam a vida e a reprodução.
A dopamina é liberada em resposta a estímulos que o cérebro interpreta como agradáveis ou gratificantes, e pode motivar a busca de experiências prazerosas, como o mais basal de todos, como as relações sexuais. Embora o desejo não seja essencial para a sobrevivência imediata, ele está intimamente ligado ao bem-estar e à motivação para engajar-se em comportamentos que, a longo prazo, contribuem para a sobrevivência e a reprodução. Vontade. A vontade é o processo consciente e deliberado de tomar decisões e agir em direção a um objetivo específico, muitas vezes com esforço e controle sobre impulsos imediatos. A vontade é um reflexo de processos mais complexos de tomada de decisão e controle executivo que envolvem o córtex pré-frontal, uma região do cérebro responsável pelo planejamento, controle de impulsos e tomada de decisões. Esse processo envolve a integração de informações sobre necessidades e desejos, mas a vontade se refere à capacidade de direcionar a ação de maneira deliberada e muitas vezes consciente, mesmo contra impulsos imediatos, sendo importante para adaptação e sobrevivência em ambientes mais complexos, onde o comportamento impulsivo nem sempre é o mais eficaz. Em resumo, necessidade está diretamente ligada à sobrevivência e à manutenção do equilíbrio fisiológico. Desejo está associado ao prazer e à motivação para buscar recompensas, e vontade está ligada ao controle e à capacidade de agir de forma deliberada, muitas vezes em contrapartida a desejos imediatos. Todos esses processos têm raízes nos sistemas nervosos autônomo e central e em mecanismos biológicos que coordenam a motivação, o comportamento e a adaptação do organismo ao ambiente. Todos esses processos relativos ao desejo, a necessidade e a vontade podem funcionar em conjunto, muitas vezes de modo que nem sempre fica claro o que é de fato cada coisa, de modo que a mediação pela razão se faz necessária. Percebe-se que fomos biologicamente moldados para dissipar energia e, através de mecanismos basais, buscar sua reposição, além de reproduzir novos seres semi-autônomos. Esses, por sua vez, também serão meros buscadores de alimentos e produtores de dejetos, contribuindo para o ciclo contínuo de dissipação energética. As necessidades básicas, como fome, sede, sono, segurança e saúde, são demandas fisiológicas essenciais que procuram reduzir a degradação interna do organismo. No entanto, quando satisfeitas, essas necessidades não interrompem de forma permanente o processo de desgaste interno, pois sinalizam apenas que uma quantidade de energia foi consumida e precisa ser reposta. Tal reposição, paradoxalmente, aumenta a dissipação local e a entropia global. Quando essas necessidades não são atendidas, o organismo entra em colapso, enfrentando um estado de desestruturação interna que acelera sua degradação. O sistema biológico, então, busca constantemente restaurar um estado de equilíbrio, homeostase, mas esse esforço exige trabalho, e trabalho demanda energia. Assim, mesmo ao mitigar temporariamente sua entropia interna, o organismo contribui inevitavelmente para o aumento da entropia do sistema maior. Do mesmo modo, o desejo, quando saciado, não resolve a degradação de maneira definitiva. Ele surge em ciclos, em pulsos repetitivos, perpetuando a necessidade de novos gastos energéticos. A satisfação de impulsos como o prazer sexual ou a diversão também exige esforço, e o custo calórico envolvido nesse processo demanda reposição contínua, aumentando a dissipação energética global. Logo, conclui-se que viver é, essencialmente, realizar trabalho. Um ciclo inescapável de gasto calórico para suprir as demandas do corpo, o que, inevitavelmente, amplifica a entropia. A vida, nesse sentido, pode ser vista como uma pulsão entrópica de morte. Ao tratar da vontade, vemos que ela é mediada pelo pensamento racional, sendo um processo intrinsecamente ligado ao sistema nervoso central, especialmente ao córtex pré-frontal. Essa região desempenha um papel crucial nas funções cognitivas superiores, como a tomada de decisões, o planejamento, a resolução de problemas e o controle de impulsos. Porém, mesmo a razão, fruto de um processo evolutivo complexo, não está isenta desse ciclo de dissipação. Ela apenas oferece uma camada adicional de complexidade aos mecanismos básicos que governam nossa existência.
Esses processos, moldados pela evolução, funcionam apenas para sustentar a estrutura do organismo, mesmo que de forma miserável e temporária, enquanto a morte, inevitável, espera pacientemente. A vida, portanto, é um ciclo interminável de trabalho, fadado ao fracasso diante do desfecho final. Esses mecanismos, que aparentam prolongar a existência, apenas afastam momentaneamente a miséria inerente à vida, enquanto sua verdadeira natureza, a dissipação de energia, continua operando. Eis, então, o paradoxo perturbador. Ao tentar preservar-se, a vida acelera sua própria obsolescência e o declínio do sistema maior. Em última instância, viver é organizar a desintegração dentro de si, enquanto se entrega a dissipação ao redor. A vida, em sua essência, é a própria pulsão de morte. Mesmo com toda a degradação proveniente dos processos biológicos, os impulsos reprodutivos permanecem sempre ativos, gerando vida continuamente. No entanto, essa vida surge em um ambiente onde a energia, gradativamente, se torna menos capaz de realizar trabalho. Thomas Metzinger, filósofo e especialista em neurociência, argumenta que a reprodução humana não pode ser entendida apenas como uma escolha racional ou como resultado de um desejo consciente, mas, acima de tudo, como um produto de processos biológicos e psicológicos que moldam nossa experiência. Em seus escritos, Metzinger defende a ideia de que a reprodução é um comportamento que persiste devido à forma como nosso cérebro cria uma sensação do eu. Esse eu é, na verdade, uma construção neural, com a contribuição de hormônios e neurotransmissores, que não tem uma existência real fora do cérebro, mas é uma representação interna que nos motiva a tomar decisões. O impulso para a reprodução está profundamente enraizado nesse modelo mental, em que nossa percepção de continuidade, sobrevivência e propósito está ligada à preservação dos genes e à perpetuação da espécie. Portanto, segundo Metzinger, continuamos a nos reproduzir não por uma escolha consciente ou lógica, mas porque o cérebro humano é projetado para tratar a reprodução como um objetivo fundamental para o eu. Esse impulso é impulsionado por mecanismos evolutivos que se manifestam como sentimentos de desejo, identidade e conexão, que muitas vezes nem percebemos como sendo produtos de processos biológicos subjacentes. Thomas Metzinger sugere que, em geral, pessoas mais racionais, que possuem uma maior compreensão dos processos biológicos e psicológicos subjacentes à reprodução, podem ser mais propensas a adiar ou evitar a reprodução. Isso se deve ao fato de que a racionalidade, associada ao pensamento mais consciente e reflexivo, permite que essas pessoas considerem as implicações sociais, ambientais e individuais da reprodução de forma mais crítica. Metzinger, no entanto, não afirma que a racionalidade por si só leva diretamente à diminuição da reprodução, mas que a capacidade de refletir sobre as motivações biológicas e sociais pode influenciar as decisões reprodutivas. Ao entender melhor as razões biológicas, essas pessoas podem priorizar outros objetivos, como o desenvolvimento pessoal, a carreira ou o desejo de evitar o impacto ambiental e social de ter filhos. Além disso, muitos neurocientistas e psicólogos argumentam que a ideia do eu, essa construção neurohormonal que busca continuidade e sobrevivência, é muitas vezes mais forte em níveis instintivos, relacionado aos neurotransmissores e o sistema nervoso periférico que emitem estímulos ao sistema nervoso central, do que nas decisões estritamente racionais e conscientes. O que pode explicar por que a maioria das pessoas continua a se reproduzir, mesmo quando tem plena consciência dos desafios que isso pode implicar. Para pessoas mais racionais, esses fatores podem diminuir a pressão para seguir o impulso reprodutivo. A visão de Thomas Metzinger, associada aos princípios da termodinâmica, sugere que a vida pode ser entendida como uma forma condensada de energia, cuja existência está intrinsecamente ligada à degradação de matéria e energia no ambiente. Sua origem envolveu a dissipação intensa de energia para formar estruturas moleculares complexas, capazes de sustentar processos metabólicos. Por meio de ciclos contínuos de reprodução e transformação, a vida atua como um agente eficiente na aceleração da dissipação de energia disponível,
contribuindo para o aumento da entropia global.